Saldo toda a amada Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Igreja, antes de contar um pouco da minha história, hoje eu estou aqui para isso, né? Eu quero contar o meu testemunho, a minha história, tudo que eu passei. Mas antes de começar a contar essa história, eu quero falar algo para vocês. Eu quero falar que quando eu comecei a lutar pelo meu casamento, eu não fiquei olhando para o adultério. Não, eu não olhava para o adultério, eu não olhava para a prostituição. Deus me mostrou o coração do meu esposo. E eu cria que ele podia ser transformado. Se os meus olhos olhassem para o que ele estava fazendo, para a prostituição, para o adultério, para as coisas que me decepcionavam e magoavam, jamais eu teria perdoado. Mas Deus é lindo e me mostrou de outra forma. Ele falou em meu coração que cada homem e em cada mulher existe uma forma de olhar. Igreja, existe uma forma de olhar. Existe uma forma de lutar por aquilo que você quer. E lógico, quando está na vontade de Deus, Deus faz. Então vamos começar essa linda história. Eu me chamo Ceissa, meu esposo se chama Ronami e eu quero testemunhar tudo que Deus fez, faz e tudo que Ele ainda fará. Sempre eu vou testemunhar a glória dEle. Conheci o meu esposo em novembro de 2012 e 6 meses depois, meu esposo me pede em casamento. Nossa, como eu fiquei feliz! Pois o meu esposo vem de uma família evangélica e ele vivia me chamando para a gente ir para a igreja. E eu sempre falava que não, pois eu não gostava. Eu não sabia nem ler a Bíblia, não entendia nada, o que era capítulo, o que era versículo. A única coisa que eu ainda sabia era que Deus existia. Isso sim, eu sabia que Deus existia, que Ele cuidava de tudo. Então, o que eu ia fazer na igreja? E assim, os meses foram se passando, eu tinha o casamento perfeito, só que 1 ano depois, eu descobri a primeira traição. Minhas irmãs, quando eu descobri, eu senti como se fosse o fim do mundo. Eu confiava demais no meu esposo. Eu achava que ele nunca ia fazer isso comigo. Enfim, chamei para uma conversa e ele me prometeu que nunca mais ia fazer isso. Ah, igreja, dói. Mas em nome desse amor, do amor que ele sentia de tudo que a gente viveu, eu resolvi perdoar e aceitar de volta. Depois disso, eu comecei até a ir para a igreja com ele, só para ocupar o banco, lógico. E, simplesmente, eu não sentia nada. E eu ficava me perguntando, que alegria era aquela que os crentes sentiam e que eu não sentia nada. Com o passar dos meses, o meu esposo apareceu com umas novas amizades. Meu esposo não bebia, não gostava da noitada, não fumava, mas depois desses novos amigos, ele começou a beber. Às vezes ele chegava às 6 horas da manhã. Nessa época, ele já não saía mais para lugar nenhum comigo. Eu era de casa para o trabalho, eu sou cabeleireira e passava o dia inteiro no trabalho. Às vezes, quando eu chegava em casa, ele já estava de saída com os amigos. Não falava nada, para onde ia, onde estava, só que ia sair. Eu só falava, tá bom, tudo bem, pode ir. Igreja, foi em um momento muito difícil. Minhas irmãs, era tanta mensagem, era tanta foto de mulher pelada. E eu falava, meu Deus, eu não vou aguentar. Aí teve um dia que eu comecei a pedir a Deus, do nada. Eu comecei a pedir a Deus para afastar as amizades da vida do meu esposo, porque essas amizades estavam destruindo o meu casamento. Igreja, e sabe o que foi que aconteceu? Depois de uns 4 meses,
O meu esposo, ele pediu as contas dessa loja onde ele trabalhava. Fomos morar em outra cidade, colocamos uma loja de suplementos e ali nós começamos a ficar bem. Isso, nós estávamos bem nessa fase. Deus é bom, Deus ouviu aquelas minhas orações. Deus é bom o tempo todo. Igreja, quando Deus tem um propósito, nós precisamos passar pela transformação. Precisamos passar pelo propósito. Não tem jeito, não tem como fugir. Precisamos nos preparar. Amém? Eu precisava passar por essa transformação. Meu esposo precisava passar por essa transformação. Nós precisávamos passar pelo processo da libertação. E olha só o que aconteceu. E passamos um bom tempo bem. Mas eu sempre procurava dar uma olhada nas mensagens, tinha aquela pontinha ainda de desconfiança. E um certo dia eu voltei a ver muitas mensagens, muitas fotos, muitas conversas com várias mulheres. Mas como eu amava muito. Então eu ficava só calada. Enquanto isso eu ficava morrendo por dentro. Mas igreja, Deus é bom o tempo todo, Ele nos cura, tá? Ele nos cura desse tipo de amor também. E assim o tempo foi passando e eu lembro que no ano de 2017, eu comecei a perceber que meu esposo estava diferente. Aqui eu não sabia de fato o que estava acontecendo, porque eu não pegava mais no celular dele. Eu não queria mais saber de mensagens, eu não queria ver mais nenhuma conversa, nada. Então, depois de muita insistência, ele falou que não queria mais estar casado comigo. Meu Deus, eu entrei em desespero. Meu Deus do céu, eu comecei a chorar na mesma hora. Eu implorei. Sabe o que é implorar? Pois é, eu implorei para ele, não faz isso, não faça isso. Eu falava que o amava, não faz isso porque eu te amo. Não faz isso. E eu implorando, não faz isso. E eu chorava como se fosse uma menina. Eu confessava para ele que eu não vou conseguir viver longe de você. Mas nada que eu fizesse, nada ali que eu estava falando, nada adiantava. Então assim, eu quis usar a arma do distanciamento. Eu pensei, quem sabe assim ele não me deixa ir. E eu falei para ele, pois se você se separar, eu vou morar na casa da minha sobrinha, que mora em São Paulo. Igreja, e ele ficou tão feliz, que eu ia, que ele fez foi comprar as passagens. E eu continuei chorando, me humilhando, mas nada resolvia, nada mudava. Nada mudava o pensamento daquele homem. Então foram se passando os dias e eu fui ficando doente, igreja. Era uma dor no estômago sem fim. Eu fiquei muito mal e eu precisei ali procurar um gastro. E ela falava que eu estava com a bactéria. Passou bastante antibióticos, fiz o tratamento, mas nada de melhoras. Eu não melhorava. Um dia após outro, o dia se passando, eu tomando medicamento, fazendo o tratamento, não melhorava. A viagem se aproximando e nada. Igreja, eu não melhorava. Então, eu resolvi procurar outros médicos. Eu fui para todo tipo de médico que você imaginar. Todos os tipos de médico, todos. E não dava nada nos exames. Não dava nada nos exames. Mais e mais exames e nada. Não, pode ser isso e nada. Eu fazia o exame nada, ia para o hospital nada, vivia no hospital nada, vivia desmaiando e nada. Como eu não me alimentava, então eu fui ficando muito fraca, muito debilitada. Eu perdi 10 quilos. Às vezes eu achava que isso não ia mais passar, que era o meu fim, que eu ia morrer. Eu achava que não ia passar daquele dia. Não, de hoje eu não passo. Igreja, e depois de tanto sofrimento, o meu esposo olhou assim para mim e disse, não, calma. Nós não vamos mais nos separar.
calma, eu vou ficar aqui com você, eu vou cuidar de você. Igreja, realmente o amor tem poder, né? Porque quando ele disse que não ia mais se separar, eu dei uma melhorada. Eu comecei a comer um pouquinho, eu fiquei mais feliz, eu fiquei mais calma, né? Saiu aquela preocupação, veio um tempo de paz, sabe? Veio uns dias de paz. Só que alguns dias depois, meu cabelo começou a cair. E não era caindo pouco, não, era caindo muito. E o meu cabelo sempre foi muito longo. E o cabelo caindo veio o desespero. E eu sem me alimentar, sem dormir, perdendo o meu cabelo. E o desespero começou e era um desespero grande. Uma mulher de 1,70 m agora só pesava 54 quilos. Igreja, foi assim, foram dias de tensão. Eu lembro que um dia o tio do meu esposo falou que ia me levar numa senhorinha para ela orar por mim. Eu estava tão desesperada, igreja. Eu aceitaria qualquer coisa. Eu só queria sair daquela situação. Igreja. E quando eu cheguei lá, ela falou que alguém tinha feito uma macumba para mim. Que eu deveria procurar uma igreja. E que eu só estava viva porque Jesus me amava. Então eu fiquei muito pensativa. E foi bem nesse momento que eu comecei a clamar a Deus. Eu comecei a pedir a Deus que Ele não me deixasse morrer. Eu dizia: Deus, meu Senhor Jesus, não me deixa morrer. Não me deixa morrer que eu te aceito. Não me deixa morrer. Igreja, oh aleluia. E eu aceitei Jesus naquele momento. E como toda boa obra, o Senhor não para no meio, existe um meio, fim. Igreja, a minha sogra chega na minha casa e diz: minha filha, eu vou te levar em uma missionária, mulher de Deus. Ela vai orar por você e você vai ficar curada na mesma hora. Igreja, creia. Assim a minha sogra fez. Fomos para essa missionária e quando eu cheguei lá, ela começou a falar tudo que aquela senhorinha tinha falado. Era ela falando, eu vomitando e Deus curando. E eu voltei para casa curada. Na mesma hora, Jesus me curou, igreja. Na mesma hora, Jesus me curou. E foi depois desta oração que eu comecei a me recuperar. Foi depois desta oração que eu comecei a ganhar peso. Foi depois desta oração que o meu cabelo parou de cair e começou a crescer. Igreja, depois que eu estava bem, eu consegui também um trabalho. Eu fui trabalhar em um salão de beleza no shopping, mas infelizmente eu tinha já o trabalho, mas agora eu já não tinha mais tempo para o meu esposo, porque o salão funcionava das 10 horas da manhã até as horas da noite. Eu trabalhava a semana inteira, de domingo a domingo, e às vezes eu folgava um domingo perdido. A nossa casa, quem já cuidava era o meu esposo. Ele só ia da loja para casa, fazia o almoço, lavava a roupa, fazia tudo. Igreja, mesmo ele fazendo tudo isso, quando eu chegava em casa, se eu encontrasse louça suja, eu ia reclamar. Meu Deus, como eu não tinha sabedoria e eu ainda me achava uma esposa perfeita. Amém, igreja? E aí, quando chegamos em 2019, o meu esposo pede novamente a separação. Ele não aguenta. E assim começou tudo de novo. Eu chorava, perguntava por que ele estava fazendo aquilo comigo, se ele tinha outra pessoa. E ele sempre falava que não tenho outra pessoa, eu só quero ser feliz. Era o que ele falava, eu só quero ser feliz. Meu esposo, ele sempre teve a vida de solteiro. Só andava só. Na cidade que a gente estava morando, ninguém sabia que nós éramos casados. Só que quando os nossos colegas olhavam a gente junto, ou o pessoal do meu trabalho, o nosso casamento era perfeito. Igreja, eu só sei que depois de muita insistência, ele falou que não ia mais embora, não ia mais separar e voltava tudo ao normal. Só que eu comecei a pensar que a próxima vez que ele pedir para separar, eu vou deixar ele ir. Eu já comecei a mentalizar isso, sabe? Não, quando ele falar de novo que ele quer se separar, eu vou deixar ele ir. Minhas irmãs, pois isso só acontecia no início do ano.
Parecia até uma maldição. Um ano se passou e começou tudo de novo. Chegou o carnaval e o meu esposo falou, eu vou sair. E eu falei que não, que ele não ia. Ele falou que a pior coisa que ele tinha feito na vida dele era ter casado comigo. Eu fiquei tão magoada. Então naquela noite eu resolvi entrar no meu quarto e entregar o meu casamento nas mãos do Senhor. Eu entrego o meu casamento em tuas mãos. Faz o que tu achar melhor, mas não permita que eu continue vivendo o que eu estou vivendo. Uma semana depois, o meu esposo fez uma viagem para Goiânia e quando ele voltou, ele falou novamente que não queria mais estar casado comigo. E eu falei, tudo bem, você tem certeza? Você tem certeza que é isso? Pois pode ficar na casa que eu vou procurar um lugar para eu ficar, pois eu não vou conseguir ficar nessa casa. Igreja, só Deus sabe a dor que eu senti. Então foram mais ou menos aí uns 28 dias. E depois de uns 28 dias, eu não resisti e liguei para ele. Conversamos um pouco e depois de muita insistência, ele aceitou. Pois eu vou tentar de novo, eu vou tentar ser um bom esposo. E eu fiquei toda feliz, igreja, eu fiquei muito feliz. E um mês depois que ele tinha voltado para casa, isso era em 2020, e eu fiquei grávida. E foi um sonho, era o sonho do meu esposo, era o sonho. Ele tinha um sonho de ser pai. Igreja, mas com 3 meses depois, eu perdi o bebê. Ah, meu Deus do céu. Quanta dor, igreja, quanta dor. Como foi difícil esse processo. Como era difícil permanecer crendo. Eu fiquei arrasada depois disso. Eu passei muito tempo arrasada. Eu ficava muito mais tempo no trabalho. Eu já não tirava mais folga. Na verdade, eu só queria saber de trabalhar. Lá era o meu refúgio. Era lá que eu me refugiava da dor, da perda de um bebê tão esperado, igreja. Então, quando foi em 2022, nós resolvemos abrir uma academia. Igreja, a ideia foi do meu esposo. Ele falou que era para mim sair do meu trabalho, porque assim nós iríamos passar mais tempo junto. Ele estava passando muito tempo sozinho na academia, e se eu fosse trabalhar, a gente poderia ir para o trabalho juntos e sair do trabalho junto. Tinha a questão também de engravidar. Então, eu fiquei toda empolgada. Então, assim, lógico que eu aceitei. Ele abriu a academia, mas nos primeiros meses eu precisei ficar no salão porque era o meu dinheiro que cobria algumas despesas. Mas enquanto isso, igreja, nos finais de semana meu esposo começou a sair com uns amigos. Isso tudo já estava me deixando irritada e o meu esposo começou a ficar estranho comigo novamente. Eu lembro que eu fui deitar e falei assim, Senhor, mostra o meu casamento como tu vê. E eu fui dormir e aí eu sonhei com meu esposo me traindo com uma mulher. Igreja, era uma mulher loira. Quando eu acordei, eu falei para ele. Ele só sorriu. Mas uma semana depois, o meu esposo falou que ia me buscar no trabalho às 22 horas. Eu comecei a ligar e nada dele atender. Eu continuei ligando até ele atender. E quando ele atendeu, ele falou que era para eu pegar um Uber, que não ia poder mais ir me buscar. Eu falei que não, pois era muito longe e a gente não podia gastar dinheiro. E eu perguntei o porquê. E foi quando ele falou que estava indo para o hospital levar um funcionário dele porque a mãe dele tinha morrido. E eu falei, não pode vir me buscar primeiro? Depois você leva o seu funcionário no hospital. E ele falou que não. Então eu peguei um ônibus e fui para casa. Meu esposo chegou 5 horas da manhã. Também não perguntei nada. Fui para o meu trabalho. E quando eu chego lá no meu trabalho, eu mando uma mensagem para falar com o nosso funcionário. E eu digo, fulano, meus sentimentos, meus pêsames. Eu sinto muito pela perda da sua mãe. E ele falou, não, a mamãe está bem. Graças a Deus, a minha mãe está bem. Minhas irmãs, eu queria abrir um buraco e me enterrar. Que vergonha.
que eu passei. No dia seguinte, eu recebo uma mensagem da esposa de um dos amigos. E ela fala assim: amiga, você está bem? Justamente essa que saiu com eles na noite anterior. Eu respondo que estou bem e pergunto por quê. Mas por que a pergunta? E ela perguntou se eu estava sabendo de alguma coisa. Eu falei que só sabia mesmo que meu esposo chegou às 5 horas da manhã. E ela falou: eu já vou te mandar um vídeo. Nesse momento eu nem sentia mais as minhas pernas. E também não tive coragem de ver todo o vídeo. Eu só lembro que meu esposo estava numa orgia. Adivinha com quem? Com aquela mulher loira, aquela que eu sonhei. Igualzinha, do mesmo jeito. Naquele mesmo momento eu mandei uma mensagem para o meu esposo dizendo que quando eu voltasse para casa, eu não queria mais encontrar ele naquela casa. E ele começou a dizer que era a pior coisa que ele tinha feito. Ele começou a dizer que se arrependia e que estava envergonhado. Mas, nesse momento, eu já não quis mais saber. Eu liguei para minha sogra, falei tudo para ela e disse muito mais. Eu disse: e dessa vez, a senhora não vai orar para a gente voltar. E ela falou: tudo bem, mas se Deus quiser, eu não posso fazer nada. Mas, igreja, eu já estava decidida. Eu estava decidida a aproveitar a vida. Era tudo o que eu queria. Eu dizia: agora sim eu vou aproveitar a vida. Mas quando chegava o momento para sair, quando chegava o final de semana, me batia uma tristeza. E eu não sabendo, era o meu Deus, o nosso Deus cuidando de mim. Era o meu Pai cuidando de mim. Nesse momento nós já estávamos 1 mês separados. Então eu resolvi ligar para perguntar como ele estava. E ele falou que não aguentava mais aquela vida e que queria voltar para casa. E adivinha, eu aceitei. Igreja, só que dessa vez ele não prometeu nada. Dessa vez ele não prometeu, ele apenas voltou para casa. E continuava escondendo o celular de mim, ia para a academia. Eu deixava a comida pronta, quando eu voltava do trabalho, a comida estava do mesmo jeito. Eu perguntava onde ele tinha almoçado e ele respondia: aqui em casa. Só que eu comecei a achar tudo muito estranho. Eu lembro que dia de sábado, a academia fechava 12:00. Depois desse horário, não conseguia mais falar com meu esposo. Perguntava para ele, dizia que o celular não prestava. Então o desespero começou a aumentar e eu falava: meu Deus, tem algo errado, o que está acontecendo? Aí eu resolvi colocar um rastreador no carro dele. Quando eu ligava para ele me buscar no trabalho, ele falava que ia demorar porque estava em tal lugar, sendo que eu estava em outro aparelho, acompanhando tudo pelo celular. Teve um dia que ele ficou um tempão parado no carro na beira-mar. E quando ele chegou para me buscar, eu falei: nossa, a minha amiga olhou o nosso carro parado um tempão. Ele só olhou para mim e falou: agora pronto, só existe o nosso carro. Falei: tudo bem. No dia seguinte, passei o dia inteiro acompanhando ele. Eu pedi à minha patroa para eu sair mais cedo do trabalho. Peguei um ônibus e vim a metade do caminho. Eu liguei para ele e perguntei se ele podia me buscar. E ele falou que só ia chegar no trabalho às 9, porque estava em tal bairro. E eu respondi: tudo bem, eu ainda estou no trabalho. Nessa altura, eu já estava torcendo para ele estar na casa de algum amigo. Mas quando eu olho para a direita, eu avisto o nosso carro. E, igreja, eu desço e fico parada. Eu espero ele sair da casa. Eu estava torcendo que fosse a casa de um amigo. Mas quando ele saiu, ele me avistou e quando ele me olhou, ele correu direto para o carro. E eu corri para a casa da mulher. Nessa hora eu já não sentia mais as minhas pernas, eu já estava anestesiada, eu bati na porta e quando ela abriu, eu falei: eu só queria saber quem era.
Ela parada, olhando para mim, eu perguntei: você não sabia que ele era meu esposo? Sim, eu sabia que ele era casado, mas eu também sabia que vocês não estavam mais juntos. E ela começou a falar. Pediu para eu entrar e ela falou que estava separada também e que o marido dela tinha traído. E eu falei que ela não era diferente dele porque ela estava fazendo a mesma coisa, destruindo um lar, destruindo um casamento. A minha vontade era de bater naquela mulher. Só que Deus mudou todos os meus pensamentos. Naquela hora eu só tive foi pena dela, muita pena dela. Lembro que eu olhei para ela e disse assim: você se meteu com o homem da mulher errada. Eu vou lutar pelo meu casamento. E eu saí de lá, liguei para minha sogra, falei tudo. Ela disse: minha filha, ignora tudo e continua com seu marido, não fala nada. Eu falei: tudo bem. Cheguei em casa e ele falou que ia tentar fazer as coisas certas. Disse para mim também: continua rastreando o meu celular, assim você vê que eu não vou mais errar. Igreja, ele achava que era o celular, só que eu não queria mais lutar, eu não queria mais lutar por ele. Eu estava cansada. Eu lutei demais, eu chorei demais, eu sofri demais, eu trabalhei demais para a gente ter uma vida melhor. E era isso que eu recebia em troca? Só Deus sabe como eu estava. Só Deus sabia o que eu estava passando. Comecei a ter ansiedade, síndrome do pânico, minha respiração faltava. Estava sendo muito difícil para mim. Uma semana depois, ele falou que ia para a casa da minha sogra. Quando ele voltasse de lá, ele ia direto para a casa da irmã dele. Ali, eu percebi que eu não tinha mais o que fazer. Não ia adiantar choro, nem ligações, nem mensagens. Naquele momento eu estava vivendo um deserto. Na verdade, eu já vivia um deserto e não sabia. Minhas irmãs, começou a luta. Ele passou uma semana na casa da minha sogra, voltou para a casa da irmã dele. A minha sogra, sabendo que eu estava acabada, a minha sogra veio passar uns dias comigo. Igreja, ali eu entendi que dessa vez eu já não podia mais fazer nada. Não tinha mais o que se pudesse fazer, pois ele tinha me deixado para ficar com outra mulher, uma mulher muito mais nova. Igreja, nesse dia eu cheguei do trabalho, eu lembro que era dia dos namorados, 12 de junho. O dia em que o meu marido me pediu em casamento. Adivinha com quem ele estava? Ele estava com ela. Nesse dia, eu cheguei do trabalho tão triste. A minha sogra estava aqui com uma pastora e um sobrinho dela. Quando ela me olhou, ela falou: eu não aguento ver a minha nora assim. Eu vou na casa daquela meliante. E a atitude da minha sogra me deixou tão alegre, saber que tinha alguém ali do meu lado que ia cuidar de mim, que ia me proteger. Mas ao mesmo tempo eu fiquei tão preocupada. E eu perguntei: a senhora tem coragem de ir? E ela falou sim. Eu falei: mas sogra, não precisa, eu não estou pedindo. Ela falou: sim, mas eu quero. É eu que quero ir, eu preciso ir, eu preciso conversar com aquela mulher. Então, sendo dessa forma, eu fui até a casa daquela mulher, levei a minha sogra. E quando chegamos lá, a minha sogra desceu, eu fiquei no carro. A minha sogra foi para a porta, bateu e nada deles abrirem a porta. Minha sogra continuou. Bateu na porta, chamou, até que ela veio e abriu. Igreja, aí quando eles abriram a porta, aí ela conversou. Tudo. Ela falou: meu Deus, meu filho, você podendo arrumar uma Amazonas, uma mulher de Goiânia, mas olha pra ela. Ele falou, mamãe, agora a senhora pegou pesado. E foi nesse momento que ele começou a negar tudo, né, igreja? Eles não sabem valorizar, né? Eles não têm esse reconhecimento. E ele começou a dizer: mas a gente não tem nada sério. Mãe, a gente não tem nada sério. E a minha sogra começou a falar: você está ouvindo isso? Você está vendo, minha filha? Ele está dizendo que não tem nada sério com você.
Nem para lhe assumir, esse homem não lhe assume. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. E a minha sogra começou a falar. Eu criei o meu filho, eu eduquei o meu filho para ser um homem. E ela começou a falar que não aceitava ele ter se tornado aquele homem, que não conseguia ser fiel. Minha sogra perguntou se ela tinha uma Bíblia e começou a falar da palavra de Deus para eles. A minha sogra veio naquele dia com a alma lavada. E depois que ela falou tudo o que ela precisava falar, nós fomos para casa, igreja. E um dia eu estava saindo do meu trabalho, eu coloquei assim no Google, como superar a traição. E apareceu um vídeo, igreja, ela falando da restauração do casamento dela e eu comecei a ouvir. E eu fiquei encantada. Depois apareceu o canal da Sol. Eu fui olhando, gostando e sempre falava de um canal do Walter. E o YouTube começou a indicar. Foi aparecendo vários canais e dali eu comecei a ouvir cada testemunho. Quando eu ia para o salão, eu já ia ouvindo. Os testemunhos eram tão lindos. Eu colocava o fone de ouvido e ficava só ouvindo. Eu precisava me segurar para não chorar. Vinha também as ministrações com as palavras de força. E assim, igreja, eu fui alimentando a minha alma, o meu espírito. E eu fui crescendo no mundo espiritual. E assim eu me ocupava o dia todo, ouvindo palavra de ânimo e testemunhos. Era o dia inteiro, igreja. E quando eu não aguentava mais, quando a saudade queria tomar conta de mim, quando eu queria ligar, eu entrava lá numa salinha ou no banheiro e eu me ajoelhava nos pés de Jesus. Eu chorava nos pés do Senhor. E eu ouvi um testemunho que me ensinou muito. Como deixar ir. Não ligar mais, não mandar mensagens. Assim foram se passando os dias, mas a saudade era grande. E quando eu estava para quase 2 meses de separada, eu liguei pedindo para ele voltar para casa. Igreja, porque eu não aguentava mais ficar sozinha, pelo menos para dormir. Eu falei que era só durante 3 meses. E ele falou que era muito tempo, porque ele nem queria mais estar comigo. Porque fazia tempo que ele queria ter acabado. Mas eu ficava chorando, por isso que ele voltava atrás. Sei que me humilhei e ele resolveu voltar, mas não chegava nem perto de mim. Quando eu chegava do trabalho, ele estava de saída e eu também não perguntava para onde ele ia. Fazia o jantar, arrumava a casa. Às vezes ele chegava às 5 horas da manhã e eu ficava agradecendo a Deus. Obrigada, Senhor, pois o meu esposo está em casa. Do jeito que ele chegava, deitava, faltava cair da cama, pois ele não suportava chegar perto de mim. Ele tinha nojo de mim, uma raiva, um repúdio tão grande que eu não sei de onde saiu tanto ódio. E no dia seguinte, deixava o cafezinho dele pronto, mas ele nem tocava. Mas mesmo assim eu continuava fazendo. E com o passar dos dias, eu fui melhorando, fui fazendo campanha, fui aprendendo. Teve uma hora que eu encontrei o canal do Walter, aprendi muito a orar pela OM, foi uma das coisas mais difíceis. Mas eu tinha fé que Deus ia terminar a boa obra que Ele havia começado. Eu li a Bíblia, coisa que eu não fazia antes. Gente, eu era dependente emocional do meu esposo. Eu colocava o meu marido em um pedestal. Ele era e estava sempre em primeiro lugar. Em tudo. Eu só lembrava de Deus quando a gente se separava. E os dias foram se passando. E eu fazendo campanha, fazendo propósitos, jejum. Eu aprendi a jejuar, comprei um caderno para começar a anotar as minhas orações. Falava com a minha sogra todos os dias. Quando eu pensava em desistir, eu ligava para minha sogra. Ela falava com os pastores, os irmãos da igreja dela. Todo mundo fazendo a campanha. Quanto mais eu orava, mais eu buscava, mais eu sentia o meu esposo distante. E o mais difícil era no meu trabalho, pois eu tinha que parecer que eu estava bem. Eu tentava de todas as formas. Já não saía mais às 10 horas da noite. Saía às 18 horas, correndo de lá. Me trancava no carro e começava a gritar, chorando. Vinha chorando de uma cidade para outra. E quando eu chegava na minha casa, eu me jogava no chão e gritava de tanta dor.
de tanto abandono, de tanta traição. Era horrível. Até então eu só olhava os erros dele. E teve um dia que eu fui pedir o Espírito Santo para me mostrar onde eu tinha errado. O que eu precisava pedir perdão. Gente, até a comida do meu esposo, que eu não colocava no prato, o Espírito Santo me mostrava. E enquanto eu chorava, quanto mais eu chorava, mais o Espírito Santo ministrava. Mais o Espírito Santo me lembrava. Tu fazia isso, você lembra? Tu trocou mensagem com fulano, você lembra? Lembra que tu não lavava nem as tuas roupas? E o Espírito Santo de Deus foi me mostrando coisas, me mostrando. E eu começava a gritar, para, eu não aguentava. Eu não aguentava saber que eu tinha contribuído para isso, para o fim, para aquilo que estava acontecendo. Então eu fui me esvaziando, fui tirando aquele sentimento de raiva. Eu comecei a me posicionar, eu comecei a pedir perdão. E no meio de tantas lágrimas, de tanto desespero, eu comecei a pedir para Deus, para Ele ensinar a amar o meu esposo como Ele amava. Não com o amor que eu sentia, mas com amor puro, com amor verdadeiro, com amor de Deus. Minhas irmãs, eu estou só resumindo porque se eu fosse escrever tudo que eu vivi, o meu testemunho seria um testemunho de 3 horas. Eu passei a ser um testemunho vivo. Eu lembro, igreja, que um dia eu cheguei do trabalho e eu falei assim, Senhor, se o meu esposo chegar na hora certinha lá da academia e não sair novamente, eu não vou pedir para ele sair de casa. Mas se ele chegar e sair, eu vou conversar com ele porque eu já consigo ficar só. E aí, igreja, ele chegou no horário certinho. 9 horas ele chegou, tomou banho, eu ofereci o jantar e ele simplesmente respondeu, não estou com fome. Mas, igreja, dá uma tristeza, né? Você prepara a janta para o seu marido e ele não quer, está sem apetite. É uma solidão tão grande. Mas mesmo assim, eu fazia a comida, eu limpava a casa, eu cuidava da casa. E eu não falava nada para não desagradar. Eu ficava em silêncio. E ele ficava só sentado. Ele nem olhava. Porque nem isso, igreja, ele não suportava. Depois ele começou a se arrumar e quando deu mais ou menos meia-noite, ele pegou a chave do carro para sair. E eu falei, vem cá, vamos conversar. E ele falou, o que tu quer falar comigo? Eu olhei para ele e eu disse, você lembra que eu pedi para você ficar 3 meses? Então, eu já consigo ficar só. Se você quiser ir, você já pode ficar na casa da tua irmã. Eu consigo ficar só agora. Ou, se você não quiser ir para a casa da tua irmã, você também pode ir para qualquer lugar. Não era isso que você queria? Então, pode ir. Eu estou bem. Você só deixa a chave do carro aí. Então, eu olhei para ele e disse, mas deixa eu te falar uma coisa. Você ainda vai voltar para mim. E ainda vai me dar uma aliança. E eu comecei a rir. Ele olhou para mim e falou, agora tu tá louca mesmo, viu? Tu tá ficando doida. Então, ele chamou um amigo e saiu com ele. Naquele mesmo momento eu falei, Senhor, do jeito que meu esposo está saindo, ele vai voltar. Eu fechei a porta, me joguei no sofá. Chorei. Liguei para minha sogra e eu falei, sogra, eu mandei ele embora. Ela falou, minha filha, calma. E ficamos conversando, igreja, ficamos conversando por horas. No dia seguinte, eu arrumei todas as coisas, todas as roupas, tudo que era dele. E fui deixar tudo dobradinho, tudo tão arrumadinho. Fui deixar lá na casa da minha cunhada. Quando chego lá, minha cunhada diz... Eu não acredito. Se fosse eu teria jogado tudo fora. E eu falei, mas pra quê? Não ia adiantar de nada. E ela olhou novamente pra mim e disse, só tu mesmo, cunhada, só tu. Como meu irmão tem coragem de fazer isso contigo? Então eu sorri e voltei pra casa. A partir daquele momento, eu comecei a orar mais ainda. Porque como ele não estava em casa, ficou mais fácil para orar. E sempre eu pedindo a Deus para que eu não ficasse sabendo nada dele, para que eu não olhasse mais nada dele. E assim foi feito.
Nesse período eu estava com o carro e aí começou a briga, aquela briga que eu nunca imaginei que ele fosse capaz, que ele faria questão. Então ele começou a pedir o carro para trabalhar. E eu falei que não, porque eu tinha que ir para o trabalho também. Então ele começou a dizer que era para vender a casa e o carro. Então eu me levantei em um jejum para não vender o nosso carro e nem a nossa casa. E ele todos os dias mandando mensagem, falando disso. Teve um dia que ele fez foi ligar. Eu já estava tão cansada que eu falei, não, toma o carro, fica com a casa, eu não quero mais saber. E foi nessa hora que ele falou, olha, eu falei com meu irmão que é advogado e ele disse que eu posso entrar com um litigioso. Eu falei, tudo bem, só da boca para fora, igreja. Porque por dentro eu estava morrendo. E foi a hora que eu falei que ele podia ficar com tudo, que eu não ia fazer questão de nada, que ele podia vir buscar o carro, mas que nos finais de semana ia ficar comigo. E assim ele fez. E quando ele vinha nas segundas deixar o carro, às vezes eu nem olhava para ele. Como ele tinha a chave da nossa casa, ele entrava, deixava o carro, deixava as chaves. Quando era no dia dele pegar também, ele entrava, pegava a chave, pegava o carro. Igreja, eu estava muito reservada nesse tempo. Eu lembro também que foi nesse período que foi a primeira vez que o Senhor falou comigo. Eu lembro que eu estava lavando louças e eu comecei a chorar, falando que estava sozinha, que aqui não tinha ninguém comigo, que ninguém me amava, que ninguém se importava comigo. E eu lembro que eu senti aquela calmaria. A calmaria tomou conta de mim e aquela voz veio dizendo, filha, eu estou aqui. Eu sempre estarei aqui. Igreja, sempre que eu falo isso, eu fico emocionada e começo a chorar, porque já fazia tantos meses que eu orava e não tinha nenhuma resposta de Deus. Eu orava, mas não sabia se Deus estava me ouvindo. E de repente Ele me fala isso. Igreja, eu senti aquele abraço, aquela paz. Daí eu tive a certeza que Deus ainda ia fazer, que Deus ainda faria, que Deus estava ouvindo as minhas orações e que tudo estava sob o controle dele, que era só uma questão de tempo e de fé. Esse tempo todo eu fiquei sem conversar com meu esposo, não mandava mensagens, não ligava. Só quando chegou o dia da minha viagem, eu mandei uma mensagem dizendo para ele assim: às 22 horas você pode levar o carro, porque o meu voo sai meia-noite, assim vai dar tempo. Igreja, eu fiquei uns 3 dias em casa para organizar tudo. Ele, o meu esposo, já tinha trago algumas coisas dele, algumas roupas, então já foi arrumando tudo. Enquanto eu arrumava tudo nos seus devidos lugares, eu ficava falando: graças a Deus que a roupa do meu esposo já voltou. Graças a Deus que a roupa do meu amado esposo está voltando para casa. Era guardando e profetizando e agradecendo a Deus. Obrigada, Senhor, pois as coisas do meu esposo estão de volta em nossa casa. Obrigado, Senhor. A gratidão era dobrada porque ali, naquele lugar, eu já tinha chorado e orado muito. Eu tinha ungido aquela casa. Aquela casa era casa de oração. Igreja, era por isso que eu estava transbordando de alegria. Depois que eu arrumei todas as minhas coisas, eu fiz uma pipoca e eu fui assistir um filme. Isso mesmo, assistir um filme. Coisa que eu não fazia há muito tempo. Principalmente se fosse um filme de romance. Então, igreja, eu não conseguia olhar para um casal de mãos dadas. Eu evitava de olhar tudo isso, porque eu não conseguia, porque eu não suportava, eu não aguentava a dor. Agora imagina assistir um filme? Não, jamais eu conseguiria. Só que eu já estava conseguindo fazer tudo isso. E foi aí que eu percebi que eu estava me curando. Eu terminei de assistir o filme, de comer a pipoca. Eu dei uma saidinha com as minhas cachorrinhas para elas fazerem xixi e a gente ficou embaixo de um pé de manga do outro lado da rua, que era um lugar que todas as noites eu falava com o Senhor
porque sempre quando eu chegava do trabalho, eu tinha que passar com as minhas cachorrinhas. Ali era onde acontecia o dilema de todas as noites. Enfim, eu levei ela nessa noite e quando eu olho às 19 horas, meu esposo está vindo. Eu vi o meu esposo vindo no carro. E acreditem, ele foi lá para debaixo do pé de manga onde eu estava. E a gente veio para casa, ele me perguntou se eu estava comendo pipoca. E eu, sim. E eu falei, mas não tem mais. Você queria? Ele falou, não, tem Coca? E eu falei, não, Coca-Cola também não tem, mas eu posso fazer um suco. Ele, não, se preocupa não, relaxa. Então assim, era outro tipo de conversa na igreja. Já estava mais calmo, ele já conseguia olhar, já conseguia conversar, diferente do dia que ele saiu de casa. Louvado seja o Senhor. Então eu falei, não, pode deixar. Eu vou sim, eu faço a pipoca para você. Então eu fui fazer a pipoca, fiz, e quando eu voltei eu sentei na pontinha do sofá. E ele disse assim, senta aqui perto de mim. E eu falei, não precisa, aqui tá bom. Amada Igreja de Cristo, antes eu chorava para sentar perto do meu esposo e ele ficava me afastando, me empurrando. Eu não estava acreditando que agora ele pedia para me sentar perto dele. Aquele homem que eu não podia tocar, agora estava ali perto de mim, dizendo que eu podia sentar perto dele, me chamando para ficar perto dele. Igreja, existe o poder na oração. Existe, Deus trabalha, Deus traz o equilíbrio para o casal. Deus coloca os anseios, Deus coloca a saudade, Deus coloca a reaproximação, Deus coloca a restauração. Deus é Deus. Então nós assistimos o filme, comemos toda a pipoca e eu comecei a me arrumar. Estava se aproximando o horário para minha viagem e ele ficou me olhando. E foi quando ele perguntou assim para mim, e o que é que eu faço? E essas coisas aqui, e essa casa, o que é que eu faço? E eu falei, faz o que você quiser. E você não vai mais voltar? Eu falei, por mim não voltaria mais não. Quando ele olhou para mim, eu vi aquele olhar do meu esposo. O olhar do homem que eu me casei. Irmãs, o meu esposo olhava para mim com ódio. Mas naquele dia, naquela noite, ele olhou para mim com o mesmo olhar quando a gente se conheceu. Naquele momento eu comecei a chorar. Como eu estou chorando agora. Eu estou chorando não é porque dói. Não é isso. Eu estou chorando porque eu tenho um Deus e Ele é muito lindo. Tudo que Ele faz nos detalhes, as coisas vão acontecendo com o passar do tempo. Que você vai lutando pelo seu casamento, enfim, você vai lutando, você vai se reconstruindo, você vai construindo, Deus vai fazendo e você não vai percebendo que Ele está fazendo. Só quando de fato você recebe o milagre em tuas mãos é que você vai lembrar de coisas que você passou lá atrás, que ali era a reconstrução, que ali estava acontecendo a restauração. Nesse dia que eu não estava entendendo nada que Deus estava fazendo, mas era a restauração, era necessário para a restauração. Amém, igreja? Então, nesse momento, ele começou a me ajudar a colocar as coisas no carro. E chegou a hora da despedida. Era hora de ir, igreja. Ele olhou para mim e falou, tu não vai nem se despedir de mim? Não vai nem me dar um abraço? Eu falei, claro que eu vou. E a gente se abraçou. Fazia 5 meses que a gente nem se tocava. E nós nos abraçamos e eu falei para ele que eu o amava muito e que eu ia amar ele para sempre. E ele falou que quando eu chegasse, era para eu avisar que estava tudo bem. E fui. Quando eu estava perto do aeroporto, chegou um monte de mensagens dele falando que eu era o amor da vida dele. Mas eu tinha que ir na igreja, então eu continuei indo. Falou que eu era uma mulher incrível, que ele sabia que jamais ia encontrar uma mulher como eu, que eu merecia toda a felicidade do mundo e que se fosse da vontade de Deus, a gente ia voltar. E aí eu falei amém, chegando em São Paulo. E ele mandou umas mensagens perguntando se eu já tinha chegado, responde se sim. E ali eu tive mais um tempo ainda para orar e buscar a Deus.
e falei amém, chegando em São Paulo. Ele mandou outras mensagens perguntando se eu estava bem, se eu já tinha chegado, e eu respondi que sim. Ali eu tive mais um tempo para orar, para buscar a Deus. Continuei com as minhas orações e os dias foram se passando. Em um belo dia, chegou um testemunho muito lindo, com uma voz tão linda, e eu gravei o nome dela, Ivanilda. E eu comecei a procurar e nada. Eu passei dias até que eu encontrei um canal chamado A Promessa Oficial. E a voz era igualzinha do testemunho que eu tinha ouvido. Fui no Instagram e lá estava ela, a Miss Ivanilda. E eu mandei uma mensagem no dia 25/10/2022. E nada dela me responder. Eu estava desesperada. Para vocês terem uma ideia, eu ia até pagar uma moça de um canal para me ajudar. Onde já se viu isso, igreja? Mas no dia 30/11, ela olhou a minha mensagem e disse: olá, amada, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, e me chamou no WhatsApp. Igreja, meu Deus, nossa, eu comecei a gritar, meu Deus, o Senhor vai usar a missionária, eu creio, ela falou comigo. Nessa altura, igreja, eu já tinha olhado todos os vídeos do canal dela, eu já estava acompanhando as mensagens diariamente, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, as direções, os steps, enfim, eu acompanhava tudo. E de cada quadro, de cada mensagem, vinha uma breve direção para mim. Então isso também me alimentava. Então agora que eu tinha tido um contato com ela pelo WhatsApp, eu pensei, bem, vai demorar mais ou menos daqui um mês, com certeza ela deve me ligar. Agora é ter muita fé, esperança e permanecer na vontade de Deus. Mas não foi assim. O Senhor tinha uma pressa. Ela ligou, igreja, ela ligou. E eu não acreditava, eu dizia, meu Deus. E ela falou assim, você pode me contar um pouco da sua história? Eu separei para nós 30 minutinhos. Igreja, e aquilo que era para ser 30 minutinhos, passou para 1 hora. E eu contei toda a história para ela. E ela ficou admirada com o meu amor. E ela falou, que bom que você ama o seu esposo. E que bom que a sua sogra está do seu lado. É muito importante esses dois fatores, o amor e o apoio da sogra. Igreja, meu coração transbordava de alegria. Meu Deus! E ela dizia assim, e o Senhor vai fazer, já está fazendo uma linda obra. Nossa, como eu fiquei animada. Foram se passando os meses, fui aprendendo a profetizar, a declarar, a chamar existências, coisas boas na vida do meu esposo, igreja, na minha vida, na minha casa, no meu casamento. Eu lembro que um dia a minha sogra ligou para mim e eu falei, sogra, tu nem sabe, estou conversando com uma missionária que as orações dela são igualzinha às que a senhora me falou. As orações específicas, e fui mandando esses vídeos para minha sogra. E a minha sogra falou, que coisa boa, minha filha. Mais uma mulher de Deus para nos ajudar em oração. Isso mesmo. Vamos alcançar a vitória. Eu creio que o meu filho vai se libertar. Isso me animava, sabe, igreja? Mas claro que às vezes dava vontade de desistir. Porque você ora, e aos seus olhos nada está acontecendo. Mas eu posso dizer para você, pois não desista, porque a fé você não precisa ver. Quem tem fé só precisa esperar em Deus. Porque a fé é crer sem ver, igreja. É crer sem ver. Então só guarde a fé. Faça como eu fiz, não olhe para o adultério, não olhe para a prostituição. Olhe para o coração do seu esposo. Acredite que Deus pode reinar. Acredita que Deus pode libertar o homem. Acredita que Deus pode guardar os olhos dele. E foi isso que transformou a vida do meu esposo. E eu creio, declaro que vai transformar a vida do seu esposo também. Então tinha dias
que os meus olhos eram cheios de tristeza. Em outros dias, era a fé que estava por lá. E sempre quando eu pensava em desistir, Deus usava a missionária e ela me enviava uma mensagem, nós conversávamos, fazíamos uma campanha, uma oração, sempre tinha algo assim, e me levantava por mais algum tempo. Às vezes, de fato, como a missionária diz, a gente só precisa de um combustível para suportar o processo mais alguns dias. A gente só precisa ir renovando esse combustível, a gente só precisa matar um leão por dia, e se a gente vencer hoje, tendo a fé que vai vencer amanhã a gente suporta, amanhã o Senhor nos põe de pé, amanhã a gente se reinventa, amanhã a gente sai, oh, aleluia, por baixo, outro dia a gente sai por cima. É assim, o importante é não desistir, não desista porque o Senhor está operando, o Senhor está fazendo, no oculto, nas escondidas, no invisível, sem você saber, sem você perceber, mas o Senhor está fazendo, o tempo todo Ele está fazendo. E a parte mais difícil, se justificar para uma sociedade. Parecia que era um erro, né? Se guardar, esperar, confiar no amor, acreditar que Deus tivesse poder para restaurar a vida de um homem. Então, quando as pessoas me perguntavam como eu falava que eu estava bem. Realmente eu estava bem, porque eu estava crendo no que o Senhor ia fazer. E eu não ia abrir mão da promessa do Senhor, pois Ele tinha me prometido que eu ia viver a glória da segunda casa. E eu acreditava, igreja, eu acreditava tanto nessa passagem da Bíblia. Meu Deus, como eu acreditava. Mas nessa altura, eu falava com poucas pessoas. E quando eu postava uma mensagem no Instagram, logo vinha uma enxurrada de pessoas perguntando: você não está mais com seu esposo? E eu nem respondia. Igreja, não era porque eu não quisesse falar sobre o assunto, porque eu estava ferida, chorando, é porque as pessoas não iriam acreditar na promessa de Deus. Então eu não queria olhar para os comentários, eu não queria olhar para ninguém, eu queria continuar olhando para o que o Senhor tinha me prometido. Então eu não respondia. E por outro lado, eu também não queria saber de nada que estava acontecendo lá. Era uma decisão minha, foi um posicionamento meu. Eu precisava agir diferente, eu precisava deixar ir. Nessa nova vida, nessa nova etapa, eu precisava deixar meu esposo sentir falta de mim. Eu já não podia mais ficar ligando. Quantas vezes, igreja, eu fui e voltei, ele foi, ele voltou. Não podia mais ser o mesmo processo. Eu tinha consciência disso, que eu precisava viver o tempo da libertação. Eu precisava aprender a viver sem o meu esposo. Eu precisava tirar ele daquele lugar onde eu tinha colocado. Eu precisava amar meu esposo com equilíbrio. Eu precisava. Então eu não podia ficar na mesma vida. E era por isso que eu não respondia, era por isso que eu me guardava dos comentários e também de ficar sabendo algo. Em certos casos, minhas irmãs, é muito importante, meus irmãos. Hoje eu fico pensando que se eu ficasse olhando o Instagram, olhando os status, eu tenho certeza que eu não teria lutado pelo meu casamento. Sabe aquela frase que diz: o que os olhos não vê, o coração não sente? Então, pois é, eu não ficava sabendo de nada, graças ao meu bom Deus. Mas o diabo, Satanás, não brinca de ser diabo, não brinca de ser Satanás, meus irmãos. E uma sobrinha minha começou a mandar mensagens para mim, perguntando como eu estava. E eu falei que eu estava bem. E ela foi entrando na conversa, foi se envolvendo. E ela falou que ia mandar uma foto. E eu falei que se fosse do Ronani, que não precisava mandar, que eu não queria ver. Aí ela falou: então a senhora ainda gosta dele. E eu respondi: não é que eu não goste dele. Acontece que eu não quero ver nenhuma foto, principalmente se for com a OM. Ela falou: tudo bem, mas ali, igreja, já começou uma angústia, uma tristeza, uma curiosidade. Eu queria saber do que se tratava essa foto, o que era que tinha essa foto. E na mesma hora, a minha irmã também mandou uma mensagem perguntando se meu esposo estava com o carro, se ele também tinha ficado com a casa e se eu não ia vender. Eu falei que ele estava e eu não ia vender. E ela começou a me chamar de besta. Você é uma besta.
Enquanto eu tinha batalhado tanto para conseguir as coisas, tinha uma rapariga desfrutando, andando no meu carro, morando na minha casa, e ela mandou a foto, a tal dita foto. Igreja, só que eu não abri. Deixei o meu celular e depois de uns minutos eu voltei. Ela tinha apagado as fotos. Então, quando eu vi as mensagens apagadas e tudo que ela tinha me falado, eu perguntei: como tu pode fazer uma coisa dessa comigo? Tu tá sendo usada. Por quê? Eu pedi tanto para Deus para não ficar sabendo de nada, e logo tu, que é minha irmã, o que tanto eu amo, me manda fotos. E ela me pediu desculpas e falou que não ia mais fazer aquilo. E eu liguei para a minha sogra, chorando, falando para ela que era o fim, que agora sim era o fim, pois ele já estava até postando foto com a UEM. E a minha sogra ficou muito triste com aquilo e ela falou: mas vamos continuar em oração. E eu lembro que eu fui deitar, tão triste, chorando, sabe, igreja? E eu abri o meu celular e tinha uma frase com a música da Ludmilla, que dizia assim: não desista, não pare de lutar. Eu vi ali o próprio Deus falando comigo. Naquele momento eu só falei: tudo bem, Senhor, eu vou continuar. Igreja, e mesmo depois de tudo isso, eu continuei. Todas essas coisas lá do outro lado estavam acontecendo, mas do meu lado, do lado de Cristo, estava acontecendo orações. E eu continuava orando. À noite eu estava ali, ouvindo as orações e orando com a missionária. Lembro que uma vez eu fiz um propósito de 30 dias, às 3 horas da manhã, para que o meu esposo pudesse se reconciliar com Cristo, para voltar para a presença do Senhor, que lá era o lugar dele, no altar. Igreja, meu esposo tem um chamado lindo, para ser um levita, para tocar instrumentos para o nosso Deus. O meu esposo toca guitarra, toca baixo, toca violão, teclado. E eu sempre soube que o lugar do meu esposo era no altar do Senhor. Igreja, e já estava com quase 20 dias do meu propósito. E ali eu senti vontade de ligar para minha cunhada. Essa cunhada, ela é pastora. E ela falou assim: adivinha quem estava na igreja nesse fim de semana? E eu fiquei feliz porque eu sabia que era ele. Eu sabia que ela estava falando dele. E ela falou: só que ele não veio só. Ele estava com a fulana. E eu falei: que bom, graças a Deus. Eu estou orando por isso também. E eu espero que ele e ela venham se converter. Ela também falou que o pastor falou justamente sobre família, sobre a segunda aliança. Igreja, já era a segunda vez que o meu esposo ia para a igreja com aquela mulher. Olha o quanto que há poder na oração. Igreja, o Senhor sabe o que está fazendo. Ela também me falou que ele estava chorando. E a partir daquele dia, eu só queria estar mais perto de Deus, mais perto do meu Senhor, porque eu sabia que Ele ouvia as minhas orações. Cada dia que eu passava, eu buscava mais e mais e mais a presença do Senhor. Às vezes eu nem pedia mais, eu só agradecia. E foi assim que eu fui aprendendo a ter intimidade com Deus, a conhecer o Senhor. Eu fui aprendendo a amar, a lembrar de tudo que Ele havia me prometido. Eu falei que eu não sabia por que os crentes sentiam aquela paz lá no início do meu testemunho, lembram? Pois é, mas agora sim. A meio tanto sofrimento, vendo a minha casa tão destruída, vendo tudo que eu construí com meu esposo não estando mais em minhas mãos, eu entendi porque os crentes sentiam aquela paz. Ah, igreja, essa paz hoje eu tinha. Eu sei que a alegria é essa. Eu agora entendo porque ela chegou na minha vida. Jesus foi preenchendo todo o vazio que tinha dentro de mim. Então buscar agora para o meu casamento não era o mais importante. O importante era buscar o meu Deus. Eu sabia que o meu casamento era consequência. Lógico que eu orava todos os dias. Não parava de orar nenhum momento. Mas não era mais aquela oração do desespero. Não era mais aquela oração sem sabedoria. Não era mais aquela idolatria. Igreja, eu lembro que naquele mesmo dia eu fui para o culto com a minha sobrinha. E o pastor orou em mim.
e ele falou que o Senhor tinha um presente para mim, que no máximo em 3 meses ele ia me dar este presente. Mas ele não tinha ainda dado, porque ele estava embrulhando e ele não iria me entregar de qualquer jeito. Igreja, olha que coisa linda. Meu Deus do céu, eu fiquei impactada. Terminou o culto, eu fui para casa e quando eu cheguei em casa, chegou uma notificação do canal do Walter. E lá ele falou a mesma coisa. Passou uma semaninha, eu fui para a igreja e nesse culto outro pastor veio e falou a mesma coisa. Que em 3 meses iriam se passar, mas o Senhor iria me entregar algo lindo na minha vida. Igreja, eu sabia que era para mim, pois eu estava em oração. Eu era perseverante em orações. E eu também não estava fazendo qualquer oração. Eu estava orando de forma específica. Eu lembro que uma vez a missionária me ligou e disse assim: filha, você tem que ser específica nas suas orações. Peça para Deus, para que o seu esposo pense em você. Quando ele olhar para a amante, que ele perceba que quem está lá não é a companheira que Deus escolheu, que não é a esposa. Que ele não tenha sono do justo, porque a palavra do Senhor diz que aquele que está no pecado não tem sono de justo. Peça também para Deus inclinar o coração dele, para Deus levar à memória as melhores lembranças de vocês. O primeiro olhar, o primeiro beijo, tudo que vocês viveram juntos de bom, tudo que vocês passaram de bom. Faça oração específica, chame à existência essa restauração. Fala para Deus o que você quer que aconteça, que ele olhe para a amante, perceba que ela não era a mulher para ele, que o Senhor traga a verdade, que o Senhor traga aquilo que está oculto, que o Senhor mostre aquilo que está escondido. Igreja, e conforme a direção da missionária, eu fui orando de forma mais específica. Eu sentia um desejo, eu orava. Eu queria que aquilo acontecesse, que meu esposo se reaproximasse, eu orava. Eu queria que meu esposo sentisse saudade, eu orava. Então eu ia construindo isso no mundo espiritual. Como diz a missionária, eu ia gerando isso no mundo espiritual. Igreja, e sabe foi o que aconteceu? O meu esposo começou a se aproximar. Ele começou a se reaproximar, igreja, procurando desculpas para falar comigo. E foi a coisa mais linda. E agora eu vou relatar essa reaproximação, o começo da restauração, igreja. Ele começou as mensagens dizendo que estava preocupado comigo, que queria saber se eu estava bem, que ele estava procurando ficar bem, que ele estava estudando para concurso. Ligava dizendo o dia da prova, perguntando qual remédio que eu tinha dado para a nossa cachorrinha quando ela estava com pulga. Ai, igreja, e eu só comigo, meu Deus, porque que ele não olha no Google? Não dizia nada para ele, né? Mas aí eu dizia, por que ele não olha no Google? E lógico que eu respondia, não era porque eu estava deixando ir que eu precisava também, né, cortar todo o contato, fechar as portas. Eu entendi o que é deixar ir, né? O verdadeiro deixar ir. É uma sensação que você tem por dentro e não ações que você tem no seu externo. Então eu respondia, não prolongava muito a história, mas no meu íntimo eu agradecia a Deus, porque eu sabia que era o Senhor atendendo as minhas orações. Pois eu era muito específica, eu pedi a Deus para Ele se reaproximar. E foi isso, era isso que o Senhor estava fazendo ali. Irmãos, só para ter uma ideia, as minhas orações eram tão específicas, mas tão específicas que eu dizia assim, Senhor, Pai, eu peço em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, que meu esposo escute o meu nome em cada esquina que ele passar. Em cada esquina que ele passar, que ele venha escutar o meu nome. Senhor, que ele venha sonhar comigo, que ele não pare de pensar em mim. Minhas irmãs, que incrível, olha a forma como Deus trabalha. Não é que apareceu uma música com meu nome, Ceissa? No início eu não entendi nada. Eu fiquei até chateada com esta música. Até falei para o homem, coloquei lá nos comentários do Instagram que eu ia processar por ele ter feito uma música com meu nome. Igreja, aqueles vídeos começaram a chegar para mim. Várias pessoas mandando e falando. Você já viu? Tem uma música com seu nome. Tem uma música com o seu nome.
Enjoada de tanta figurinha nesse vídeo, esse cantor falava de uma menina chamada Ceissa que tinha ido embora para São Paulo e tinha deixado ele. E depois o meu esposo me contou que todo mundo mandava essa música para ele também. Aí ele confessou, assim não tem como parar de pensar em você. Mas Satanás também traz, os ataques, os levantes. Eu lembro que nesse período era próximo do Natal, próximo do Réveillon. E ali seria o primeiro, O primeiro Natal, o primeiro Réveillon sem o meu esposo. Eu nunca tinha ficado distante dele. E foi muito triste, igreja. Foi muito solitário, foi muito vazio. É muito ruim passar o Natal e o Réveillon longe da pessoa que você ama, longe da sua família. E foi como a missionária disse: se não tem como você passar com quem você ama, então faça uma carta pedindo a Deus para que o próximo ano seja diferente. Então a missionária iniciou esse propósito, pediu para a gente fazer essa carta, agradecendo a Deus tudo que a gente iria receber no ano seguinte, mas que colocasse como se já tivesse recebido. E assim eu fiz. Apresentei a minha volta de São Paulo para a minha cidade. Igreja era para ser em julho, mas como eu recebi aquela palavra do pastor, eu comecei a profetizar que era em 3 meses. Então eu consegui voltar para minha cidade em fevereiro. O meu esposo só soube que eu estava vindo porque ele olhou uma postagem minha no Instagram e começou a mandar mensagem. Por que você não me avisou que estava vindo para que eu pudesse procurar um lugar para você ficar? Foi aí que eu falei para ele: não precisa se preocupar. Eu não vou voltar para aí. E ele perguntou preocupado: e para onde você vai? Quer que eu te pegue no aeroporto? E eu falei: já tem alguém para vir me pegar. Igreja, mesmo que não fosse ele que fosse lá me buscar, eu vi ali a preocupação dele. A preocupação dele comigo, o cuidado. Eu lembro que também fiz uma oração por isso. Eu pedi assim: Pai, mesmo que meu esposo esteja distante de mim, separado, mesmo que ele não me ame mais, mas coloque um cuidado, uma proteção, um olhar zeloso por mim, que ele venha cuidar de mim, que ele não me abandone, que ele não me deixe só. Igreja, e mais uma vez eu posso repetir para você, a oração tem poder, porque naquele dia eu vi ele preocupado comigo. O cuidado, eu vi o zelo. Igreja, eu também pedi para o nosso Deus, para quando meu esposo me olhasse, para ele me achar linda, assim como o Senhor me achava. Porque eu não tinha dinheiro, igreja, para mudar nada em mim, pois eu estava voltando com a mesma cara que eu tinha ido embora. Dias depois, eu mandei uma mensagem para o meu esposo, dizendo que eu precisava passar na casa para ver as nossas cachorrinhas. Ele falou tudo bem, mas como Satanás não brinca de ser diabo, tinha um ex-namorado meu. Ele viu que eu tinha voltado e ele começou a mandar mensagens dizendo que queria me ver, que sabia que eu estava separada. Foi falando, a igreja foi falando coisas e por um momento eu falei sim, não tem nenhum problema. Falei tudo bem, que dava certo sim a gente conversar. Só que no Instagram dele, igreja, tinha lá como noivo. Mas eu também não me importei, já que eu queria apenas conversar, Eu gostava do meu marido, eu não ia fazer outra coisa. Mas aquilo ali meio que me incomodou. Então estava tudo certo para ele me buscar, para a gente conversar, para tomar uma água de coco. Só que bem nesse momento eu entro no Instagram e eu vejo um vídeo que a missionária tinha acabado de postar. No vídeo tinha 2 mulheres. A primeira com a roupa bem sensual, unhas vermelhas e uma taça de vinho linda. E na segunda imagem tinha uma moça muito linda, cheia do brilho de Jesus, muito bem vestida e com uma Bíblia na mão. E nas seguintes imagens tinha: o que você quer ser? A que destrói famílias? Ou você quer ser aquela que aconselha, a que cuida? Igreja, de repente, aquilo ali me levou para o chão. E eu falei para o meu Deus: o que é que eu estou fazendo? Eu vim de tão longe para cá, para começar tudo de novo? E foi onde a minha boca declarou renunciando: eu não quero isso para minha vida. E bem nesse momento, chega uma mensagem dele dizendo assim: já passo aí.
na hora em que combinamos. Igreja, na mesma hora eu falei, não vem não, viu? Eu vi que você está noivo e eu estou lutando pela restauração do meu casamento. Da mesma forma que você também não iria gostar se a sua noiva estivesse fazendo isso. Eu também não quero isso para mim. Eu não quero isso para minha vida, nem para a vida de ninguém. Então a conversa acabou e ele me bloqueou. E eu fui para minha casa, né? Como eu tinha falado, gente, quando eu cheguei em casa, o meu esposo ficou parado, olhando para mim. Ele não parava de me olhar. Ficava me oferecendo, você quer um café, oferecendo comida, eu acabei de fazer isso, eu acabei de fazer aquilo. E ele falava, você não quer almoçar? Eu acabei de fazer. E eu falei, não, tudo bem, eu acabei de almoçar. Igreja, e depois de um tempinho ali com meu esposo, eu falei, Senhor, eu estou aqui com meu amado. É só um pouquinho, mas eu estou aqui com o amor da minha vida. Depois eu voltei para onde eu estava e o primo dele mandou uma mensagem. Tu nem sabe, Ronan me falou que você está mais linda do que nunca. E eu comecei a gritar, obrigada Jesus, obrigada Senhor, minhas orações estão sendo ouvidas, obrigada Jesus. No dia seguinte eu fui para o interior para ficar na casa da minha mãe, fiquei alguns dias lá com ela, depois eu voltei, comecei a trabalhar e todos os dias ele queria me levar para o meu trabalho. Ai, falava, bom dia, eu estou aqui por perto. Você não quer uma carona? E eu falava, meu Deus, esse homem está saindo muito cedo de casa para estar esse horário aqui na porta da minha casa. Igreja, mas como eu morava muito longe do meu trabalho, eu falava sim, eu quero, eu aceito. Eu me arrumava e ele me deixava no trabalho. Eu agradecia as nossas conversas. Meu Deus do céu, não tinha nada sobre voltar, não tinha nada sobre beijos. Igreja, era outra história, era outras vidas. Nós estávamos nos reencontrando, mas eram outras pessoas. Eram seres maduros. Era uma mulher voltada para Deus e um homem se voltando para Deus. Era completamente diferente. Em um desses dias, enquanto o meu esposo me dava uma carona até o meu trabalho, eu falei para ele que eu queria ver a minha sogra. E eu pedi o carro, né? E ele falou assim, que sim, que não só daria o carro, mas ele também perguntou se podia ir comigo. E eu falei, pode, lógico que pode. E quando nós chegamos lá na casa da minha sogra, a minha sogra ficou tão feliz, tão feliz. Igreja, olha, Deus, Ele é Deus de detalhes, é Deus que faz tudo com excelência. E eu não tenho do que reclamar. Eu não tenho do que me queixar, porque o Senhor é santo. Ele é santo. Ele é santo, 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 santo. Estar ali com a minha sogra, com meu esposo, era muito bom. Estar ao lado de pessoas que a gente ama é muito bom. Mas não deu para a gente voltar à noite, então foi preciso dormir. E dormimos juntos. No dia seguinte, logo pela manhã, nós voltamos e na estrada começamos a falar sobre comprar roupa. Essas coisas. Ele falou, eu falei, e aí ele disse, faz tempo que eu não compro roupa. A única bermuda que eu tenho foi a minha namorada que me deu. Igreja, na mesma hora eu olhei assim para ele e eu falei, oi? Quem? Quem te deu? Eu olhei bem na cara dele e falei assim, olha, namorada, aí já é demais. E eu falei para ele, pega meu celular. Olha as mensagens aí no Instagram que o teu melhor amigo me mandou. Olha aí as mensagens, para você ter certeza que ele ficou com ela. É importante ressaltar que esse ato aqui também de Deus era a resposta de minhas orações. Pois eu orava o tempo todo, eu pedia a Deus, mostra quem ela é, mostra para o meu esposo, mostra, Senhor, mostra e afasta dele as amizades que também não agrada a Ti, mostra, Senhor. E foi isso que o Senhor fez.
Além de mostrar quem é ela, afastou também esse amigo que não era confiável. Igreja, graças a Deus, o meu esposo conseguiu ler todas as mensagens. Conforme ele ia olhando, ele ia se calando e ele não falou mais nada. Chegamos em casa, ele me deixou e ele seguiu. Passamos uma semana sem se falar. Lógico, eu estava arrasada. Eu comecei a falar com Deus. Senhor, me mostra o que está faltando para a restauração do meu casamento. E foi com essa angústia na alma, com essa dor no peito, quando a minha alma sangrava, quando o meu espírito gemia, que eu fiz uma oração que eu considero a mais linda de todas. Eu falei, Senhor, eu me sinto assim. Pai, eu sinto que falta algo. Eu sinto, meu Pai, como se estivesse faltando algo, mas os meus olhos eu não consigo ver. Ultimamente eu me sinto tão angustiada, tão cheia de tristeza. Eu queria tanto poder desistir. Eu sinto tanta vontade de desistir. Arranca isso da minha alma. Igreja, e foi depois dessa oração, eu falei com a missionária e falei tudo o que tinha falado para Deus. Igreja, foi aí que eu conheci o amor, o ato do amor. E ela falou assim, eu vou chamar 7 mulheres e nós vamos começar um propósito e vamos guerrear pela tua família, porque o seu esposo já sabe quem é esta mulher. O Senhor já reaproximou, o Senhor já fez uma linda transformação em você. Você já tirou esse homem do lugar de Deus, você já parou de idolatrar. Você já está curada, você amadureceu, você fez um giro de 360 e você está pronta para receber a restauração da sua casa. Só falta o seu esposo se libertar desta mulher. Então vamos guerrear. Igreja, e assim ela fez. Preparou o grupo, chamou as 7 mulheres e nós passamos 7 dias orando. Cada uma orava um pouquinho pela minha causa. Cada uma guerreava pela minha causa. E assim o Senhor nos concedeu a graça. Igreja, olha só o que aconteceu após essa campanha. Infelizmente, não tem como eu agradecer e citar o nome delas aqui, porque eu troquei de celular e perdi os contatos. Mas eu quero deixar aqui a minha imensa gratidão por você que ajudou a missionária a guerrear pela minha causa. Muito obrigada. Que Deus possa retribuir na tua vida 10 vezes mais. Igreja, conforme as batalhas iam acontecendo, dia após dia, o meu esposo começava a se aproximar, começava a mandar mensagem novamente. Igreja, é lindo o trabalhar de Deus. E nós voltamos a conversar. E nesse período em que nós estávamos nos reaproximando, eu fui passar um fim de semana na minha casa, na nossa casa. E quando eu chego lá, eu vou direto para o nosso quarto. O que é que eu encontro? Uma caixinha. Eu encontro uma caixinha com camisinha e com outras coisas lá dentro. Então eu ligo para a missionária e digo, missionária, a senhora não vai acreditar. Encontrei aqui uma caixinha cheia de camisinha. A missionária diz, filha, deixe no mesmo lugar, mas ore. Ore em cima dessas camisinhas e declare. Eu não lembro muito bem, igreja, como foi a oração, mas eu lembro que eu disse assim, Senhor, se o meu esposo, o meu querido esposo, for usar essas camisinhas com outra mulher, que ele venha broxar. Eu não autorizo. A tua santa palavra diz que a mulher manda no corpo do homem e o homem manda no corpo da mulher. Sendo dessa forma, eu não autorizo o meu esposo usar o corpo dele com outra mulher. Eu não autorizo. Igreja, eu pedi para o Senhor acabar com todo o prazer, que ele não viesse sentir nenhum prazer, nem ele, nem ela. Foi mais ou menos isso. Foi muito engraçado. Mas Deus sabe da autoridade que eu estava usando naquela oração. O quanto que eu tomei posse da palavra, o quanto que eu declarei que assim seria, igreja. O Senhor nos livra do mal, o Senhor nos livra do pecado. E eu sei que meu esposo podia sim se libertar de toda prostituição, de todo adultério. E assim o Senhor fez. Louvado seja nosso Deus. Igreja, e teve algo que a missionária falou que eu quero compartilhar com vocês, porque vai ajudar vocês também nesse processo, quando estiver acontecendo a restauração, né, perto, nesse momento da reaproximação.
é cuidado com as armadilhas. A própria missionária falou assim, isso aí é coisa do inimigo, só porque ele sabe que a restauração está perto. Então ele tem que colocar a desconfiança, ele tem que colocar o medo, o pânico, o pavor, as brigas, contenda, as cobranças, só para atrapalhar a reaproximação, para colocar distanciamento. Amém, igreja? Terminamos o propósito de 7 dias. E a missionária diz, pronto, vamos ver o que é que se move no mundo espiritual. Se nada se mover, a gente vê um próximo passo. Igreja, e assim se passou um mês. E eu falei novamente com a missionária e ela disse, filha, faz um propósito de 7 dias sobre os hinos da harpa. Não vai ser fácil. Isso é difícil. Se você se dedicar e se você conseguir entregar os 7 louvores da harpa, você vai ver sim o seu marido se libertando. Igreja, eu comecei. Foi uma guerra, mas eu consegui. Eu consegui porque Deus me ajudou. Eu consegui porque eu olhava para o céu. Eu não olhava para a prostituição. Eu não olhava para todas as vezes que a gente tinha ido, tinha voltado, tinha terminado, tinha voltado, terminado e voltado. Não. Eu sabia que o Santo de Israel podia mudar a história do meu esposo. Podia sim levar o meu esposo para o altar. Eu sabia que o Senhor podia libertar o meu esposo. Eu sabia que a gente ia viver a honra da segunda casa, a glória da segunda casa. Eu tinha confiança na promessa de Deus. E se Ele tinha prometido, Ele ia cumprir. Igreja, e 5 dias depois que eu entreguei o propósito, nós voltamos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória ao santo nome dele, igreja. E nós estamos hoje vivendo a glória da segunda casa. Eita glória! Igreja, é melhor, oh aleluia, do que a primeira. A honra da segunda casa, a glória da segunda casa é melhor que da primeira. Só gratidão. Gratidão a esta mulher maravilhosa. Gratidão a todos vocês que fazem parte do Ministério A Promessa. Gratidão às irmãs que guerrearam pela minha casa num propósito ato de amor. Gratidão a Deus. Louvado seja o Senhor que Ele resgatou a minha família, mudou a nossa história. Louvado seja o Senhor. Igreja, e em forma de gratidão a Deus, eu quero dizer algo para vocês que estão lutando pelos seus casamentos. Eu quero dizer para não desistir, não desista. Porque assim como o Senhor fez no meu, Ele também vai fazer em cada um de vocês. Eu creio. Aos meus olhos era impossível, mas Deus é fiel. Igreja, e assim como meu esposo passou no concurso, eu também acredito, creio e declaro que eu vou sim ter um filho. Nós teremos um filho, eu creio, declaro, em nome do Senhor Jesus. Amém? Gratidão demais ao nosso Deus. E aos olhos de Deus, tudo já se fez. Amém? Você crê, você toma posse? Aleluia. Gratidão demais ao nosso Senhor Jesus. Fiquem todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, amada Igreja de Cristo, eu sou a missionária Ivanilda Barreto e assim, com muita alegria em meu coração, gratidão ao nosso Deus por fazer parte de mais uma história. Igreja, poder estar ao lado de alguém em um momento difícil é uma dádiva, é um presente dos céus. Porque quando nós estamos ao lado de alguém, quando vai tudo bem, todo mundo quer estar. Mas no momento de dificuldade, ter uma palavra amiga, emprestar o teu ombro, orar. Igreja, quando a gente recebe aqui o nome da família, quando a Ceice chegou aqui, que ela disse a história dela, que ela foi me contando tudo que ela tinha passado, tudo que ela tinha vivido, tantas vezes que ela acreditou no amor e o amor fugia das mãos dela, cada vez que ela lutou com as próprias mãos, com a vontade de suplicar que o marido ficasse.
Igreja, e ver o próprio Deus mostrando para esse grande homem, a grande mulher que a Ceissa é, ver o Deus de Israel trabalhando, trazendo essa cura para a alma dela, trazendo essa cura para ele. Igreja, é um prazer imenso, é o maior salário para quem trabalha para o céu. Não tem salário, não tem oferta, não tem valor que possa se aproximar a gratidão que nasce no nosso coração quando a gente ajuda uma família a se restaurar. E eu creio, amada Igreja de Cristo, eu creio, assim como a nossa amada irmã Ceissa diz, se você olhar para o céu, se você olhar somente para Deus, você vai ver a sua casa sendo restaurada. Mas se você se prender à prostituição, se você se segurar no que ele fez ou no que ele deixou de fazer, se você se segurar no que os outros dizem, no que os espíritos de Passur diz, no que a amante é, assim não poderás ver a glória do Senhor. Para ver a glória do Senhor, você tem que se segurar em Deus. A sua firmeza tem que estar no céu. Então você tem que olhar para um testemunho desse e após você olhar a grande transformação que o Deus de Israel fez na vida desse homem e crê, igreja. Assim como eu olho, eu creio que o Senhor vai fazer. Assim como o Senhor fez na vida do Ronânime, Ele vai fazer na vida do meu esposo. Eu creio que eles vão contar essa linda história para o mundo e não vai ser algo vergonhoso, não. Ele vai bater no peito e vai dizer, sim, um dia eu já fui como um homem comum. Quantos homens que fazem isso, traem as suas esposas, decidem seguir, buscar uma tal felicidade, mas depois ele coloca a cabeça dele no lugar e ele diz, não, essa é a minha esposa, é essa que eu comecei a minha história, é essa que Deus me deu, é essa que me aproxima de Deus. Então você tem que olhar com os olhos da fé e você tem que se segurar nas mãos do Senhor Jesus, assim como a Ceissa faz. Ela segura nas mãos do Senhor e diz, sim, Senhor, é o Senhor que vai fazer. Igreja, assim como eu declaro em nome do Senhor Jesus, que este lindo casal vai receber as bênçãos no céu, vai chegar lindos filhos. Eu creio, eu declaro, esse ventre abençoado, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, eu declaro, oh, aleluia, o ventre abençoado. E vai ser a oferta de Deus na vida dela, por ela ter compartilhado essa linda história. Igreja, quantas mulheres, após receber os seus milagres, têm vergonha de voltar. Tem medo, igreja, de voltar. Tem medo porque Satanás coloca na mente, mas a sua história é simples. Mas a tua história não vai ajudar. A própria Ceissa confessou que havia um tormento na mente, onde a história dela, Satanás acusava que a história dela não podia edificar ninguém. E me edificou. A história dela veio para mudar a minha história, para me edificar. E se alcançou o coração da missionária, pode alcançar o seu coração também. Desde que você abra os seus ouvidos para ouvir, desde que você abra os seus olhos para ver. Veja o que o Senhor fez na vida da Ceissa, fez na vida do marido dela e creia e toma posse que Ele vai fazer também na tua vida. Toma posse, mulher. Assim como o Senhor fez na vida da Ceissa, o Senhor também vai fazer na minha vida. Igreja, essa mulher ela foi para uma igreja para ministrar. A igreja acompanhou todo o processo, mas ela foi lá para contar que o Santo de Israel fez e faz e muito mais fará. Eu creio, eu declaro no nome do Senhor Jesus. Assim como a Ceissa disse e declarou, assim como o Senhor fez na vida dela, Ele fará também na tua, na minha, na nossa. Eu creio, eu declaro. O Deus de Israel ainda é Deus. Eu quero que você declare agora comigo. Declare diante da sua causa. O Deus de Israel ainda é Deus. O meu general ainda é general. O meu Senhor da justiça ainda é justo. O Pai fiel ainda é fiel. O Santo de Israel ainda é santo. E Ele não deita para o adultério. Ele não coabita com o adultério. Ele não apoia o adultério. O Santo de Israel que salvou Maria Madalena ainda salva qualquer homem, qualquer mulher da prostituição. Eu creio, eu declaro, em nome do Senhor Jesus. Você tomou posse? Então olha somente para o céu. E se você vai olhar para o céu, compartilhe essa história para que outras mulheres também venham voltar os seus olhos para o céu. É para Deus, é para as promessas, é para o que o Santo e o Santo de Israel pode fazer. Eu quero que você deixe o seu like.
seu comentário, quero que você compartilhe, quero que você se inscreva nesse canal para apreciar a nova história que vem daqui a 10 dias. Igreja, o Senhor está fazendo. Igreja, o Senhor está restaurando casamento todos os dias. E Ele vai restaurar o seu também. Se posiciona como a irmã fez. Ela se posicionou. Enquanto ela ia atrás, o marido voltava, mas voltava de qualquer jeito. Quando ela não foi mais atrás, o Senhor foi atrás por ela. Foi o Senhor que foi buscar o marido dela. Foi o Senhor, igreja. E assim também vai ser contigo. Eu creio, eu declaro, em nome do Senhor Jesus. Amada igreja, fiquem com Deus. Até o nosso próximo momento, nós vamos nos encontrar. Vai haver uma conversa. Pode ser numa sala do bate-papo, pode ser no atendimento pelo WhatsApp, pode ser através de um livro, pode ser através de uma caixinha de pergunta lá no Instagram, pode ser através de um testemunho, pode ser através de uma oração, mas eu sei que de alguma forma eu vou poder deixar um pouco de Cristo na tua vida. Eu creio, eu declaro em nome do Senhor Jesus. E até o próximo testemunho. Amém?